Olá, pessoal! Se você chegou até aqui, é porque você está interessado no nosso curso de Direito Eleitoral, que vai tratar de propaganda eleitoral e abuso de poder. Essa iniciativa está inserida num projeto maior, que é exatamente o nosso canal Direito em Ação. Ali nós vamos ofertar vários cursos e começamos, evidentemente, num ano eleitoral, tratando de um tema muito importante, que é o abuso de poder e propaganda eleitoral. Isso por quê? Porque as regras já estão valendo no ano eleitoral e a gente precisa ficar atento para prestar uma consultoria correta e eficaz para candidaturas, para candidatos, participar do processo eleitoral de uma forma geral. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o curso, eu queria me apresentar. Meu nome é Flávio Unes, eu sou professor de Direito Administrativo, de Direito Eleitoral do IDP em Brasília, sou mestre e doutor em Direito Administrativo pela Federal de Minas, que eu sou mineiro, e também tive a experiência como assessor parlamentar no Senado, na Câmara dos Deputados e depois no Judiciário como assessor de ministro, tanto no STJ, no TSE e no Supremo. Aliás, o meu contato com o direito eleitoral vem muito dessa experiência que eu tive quando eu estava como assessor no STJ e aí o ministro que eu assessorava também foi nomeado ministro no TSE. E ele me levou para lá e aí eu tive que aprender à força direito eleitoral. Eu digo isso à força porque na minha época eu não tive essa disciplina na minha faculdade. Eu aprendi ali fazendo mesmo, dia a dia. Eram eleições municipais, vocês imaginam o volume de processos que chegam, são mais de 5.000 municípios e um TSE só para todo mundo. Então foi uma experiência muito rica. E eu encantei com o direito eleitoral e percebi o quanto ele é dinâmico, quanto ele exige atualização. É verdade que, ano véspera das eleições, há uma certa alteração na legislação, não é? E regras novas surgem e, excepcionalmente, para este ano, não houve essa alteração. Isso é uma notícia boa, porque a gente pode, com isso também, aprender com mais segurança com os casos que foram julgados em relação às eleições passadas, que a gente tem um norte mais seguro em relação à posição do tribunal sobre essas questões controvertidas que surgem no âmbito do direito eleitoral. Então não deixa de ser uma oportunidade também para aprender o direito eleitoral se reportando com mais segurança a esses entendimentos. E a gente faz isso no nosso curso, a gente seleciona esses casos mais emblemáticos. E como são milhares de casos, saber qual é o caso que está prevalecendo, qual é o mais recente, qual é aquele que ilustra melhor determinado instituto do direito eleitoral. Então a gente procurou selecionar isso e trazer isso para vocês, não é? Essa seleção dos casos eu acho que é algo importante. E a outra coisa, como eu disse, é que abuso de poder, por exemplo, e a propaganda extemporânea são situações que já ocorrem já no ano eleitoral, não precisa esperar o registro de candidatura. Então são regras que nós já temos que estar atentos. Relativamente ao abuso de poder, que é a matéria que eu gravei as aulas para vocês, eu procurei demonstrar o desafio que é de enfrentar um instituto com uma noção tão fluida, tão indeterminada. O que é abuso de poder? É algo que o legislador não discriminou, não detalhou com tanta precisão. Então isso exige do intérprete, exige do operador de direito um cuidado muito grande, para que não caia no subjetivismo, num casuísmo da gente imaginar que com isso está autorizada a pessoa a achar o que ela bem entender sobre abuso de poder. Não, não é assim. Não é assim pelo estudo da legislação, em que nós percorremos aonde que aparece o abuso de poder em cada norma eleitoral, e não é assim pela experiência dos tribunais, dos julgamentos, que mostram pra gente que há noções e requisitos objetivos que ajudam a gente a interpretar os casos e as situações concretas e aprender com elas. Então nós trabalhamos as espécies de abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade ou político, abuso dos meios de comunicação social, e aí chamando a atenção para a atualidade, em que as mídias digitais ganham uma repercussão enorme e, portanto, nós temos que estar atentos ao que pode e o que não pode ser feito, sob pena de lá na frente um projeto de uma candidatura bem intencionada se transforma numa dor de cabeça para o candidato, que vai passar de candidato a devedor da justiça eleitoral, vamos assim dizer. Então, é importante a gente ter muito cuidado e muita atenção a essas noções. Nós, como eu disse, trouxemos alguns exemplos que eu acho que vão ilustrar bem essa dinâmica, mostrando a importância de você cuidar da seleção das provas, as provas sobre os atos abusivos, como é que é importante que a instrução probatória lá na primeira instância seja feita com muito cuidado, porque quando chega nos tribunais superiores já não pode mais reexaminar esses fatos, é apenas uma valoração jurídica daquilo que está no que se chama moldura da decisão. Então a gente fala um pouco sobre isso, sobre prova robusta, quais são os requisitos para você considerar como grave determinada conduta, porque a gravidade é um elemento que dá tipicidade ao abuso, isto é, sem a demonstração da gravidade, ainda que o fato tenha sido praticado, ele não é considerado abuso. E tem uma grande manha aí, uma
grande questão em relação ao abuso que é até por um lado instigante, porque muitas vezes o abuso, ele se inicia com práticas que são consideradas lícitas. Por exemplo, fazer uma festa com uma música ao vivo, distribuir comida de graça, em princípio, celebrando alguma coisa não é um problema, mas num determinado contexto, beneficiando uma candidatura, pode virar um abuso de poder econômico. Então é esse desvio de finalidade que pode acontecer, por exemplo, também no caso do abuso de autoridade, de um prefeito que eventualmente transfira um servidor, não a bem do serviço público, mas como uma retaliação por um posicionamento político dele que não o apoia, por exemplo. Aí nós temos um abuso, dependendo da repercussão disso, evidentemente, da gravidade disso, da dimensão, quantos foram, em que contexto, dos meios de comunicação, tanto do veículo impresso, de jornais em municípios, que tem uma repercussão, que pode ter uma distribuição gratuita, quais são os requisitos, qual o olhar que a gente tem que ter diante desse abuso dos meios de comunicação para poder dizer, olha, aqui eu tenho uma demonstração desse ilícito e, portanto, posso pleitear aquelas sanções que são sanções graves. Enfim, a gente tenta trazer toda esse estudo atualizado do direito eleitoral nessas matérias para compartilhar com vocês em aulas em média de 15 minutos para não cansá-los. Na nossa página e também seguindo nas redes sociais, vocês vão poder ter maiores informações. No Instagram, @curso Direito em Ação. Então lá você vai poder ter informações sobre a forma de adquirir esse curso, os benefícios e até as promoções que nós faremos. E eu espero com isso contar com a participação de vocês e atendendo as expectativas de todos. Muito obrigado.